Meu nome é Ricardo Marques, eu sou oncologista clínico. Atualmente eu sou o diretor do Centro de Oncologia do Instituto Oncoclínica CPO no Hospital 9 de Julho e também o presidente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Grupo Oncoclínicas. Eu vou discutir com vocês uma situação muito importante para as mulheres que terminam o tratamento adjuvante do câncer de mama e que podem estar curadas, que basicamente quais são os efeitos colaterais a longo prazo que podem impactar na vida dessa paciente após terminado o tratamento, seja com quimioterapia, seja com hormonioterapia. E também discutir com vocês que muitos desses efeitos colaterais a longo prazo podem impactar na vida da paciente de tal modo que um termo muito comum na oncologia, na via das dúvidas nós vamos dar químio. Isso não é admissível, entre outras coisas, porque ao longo prazo, alguns dos efeitos colaterais da quimioterapia aumentam a mortalidade e podem, em situações muito especiais, suplantar o benefício sobre a recidiva do câncer. Dou um exemplo mais prático para vocês. As mielodisplasias e as leucemias causadas por quimioterapia, seja baseado em CMF, seja baseado em antracíclico e às vezes inclusive baseados em taxanes, estão na ordem de 0,6 até 0,9% de risco de mielodisplasia e risco de leucemia aguda causada pelo quimioterápico. Certas pacientes com tumores pequenos, receptor hormonal positivo, que podem ser perfeitamente tratadas com hormonioterapia isolada, o ganho da sobrevida global do câncer de mama com certos quimioterápicos nesta situação de receptor hormonal positivo, linfonodo negativo, está da ordem de 1,5% a 2%. Ganho não muito diferente do risco desta mesma quimioterapia causar uma mielodisplasia e uma leucemia. Então, seguramente é baixo o risco da mielodisplasia e da leucemia, mas isso tem que vir em mente, por exemplo, naquela situação em que o ganho com a quimioterapia é tão pequeno quanto 1,5%, 2%. Uma outra coisa muito importante para ser discutida na aula de hoje é a questão de qual é a verdadeira cardiotoxicidade, e hoje eu vou abordar especificamente qual é a verdadeira cardiotoxicidade da Herceptina. Por que isso é importante? Existe a prática clínica e existe o estudo clínico. Uma brincadeira que eu costumo fazer é o seguinte: eu não sei aonde eles encontram o doente para o estudo clínico. Seguramente não é no meu consultório. Porque no estudo clínico de Herceptina, por exemplo, os chamados riscos cardíacos são evitados, e é óbvio que tem que ser assim no estudo clínico. Mas na prática clínica, tais doentes não preenchem muitas vezes os critérios de cardiotoxicidade. Vamos ser prático no que eu estou falando. Uma paciente obesa, diabética, hipertensa, com a creatinina no limite da normalidade, é uma candidata a tomar Herceptina aos 68 anos. E embora esta paciente não seja representada nos estudos clínicos, porque esse conjunto de fatores que podem aumentar o risco da cardiotoxicidade não estão presentes. Então, a cardiotoxicidade do estudo clínico nos alerta que ela é baixa. Mas se e somente se eu obedecer os critérios dos estudos clínicos. Então, outro exemplo para vocês. Qualquer oncologista clínico, quando há um risco cardíaco para Herceptina, fala assim, já sei a resposta, TCH, porque eu tiro o antraciclo. Vamos lembrar que o estudo randomizado de TCH versus a TCH, a CTH,
foi feito única e exclusivamente com pacientes com baixo risco cardíaco. Será que a Herceptina do TCH numa paciente com risco cardíaco elevado tem aquela pequena probabilidade de dano cardíaco quando comparado com a CTH? Com a CTH foi comparada a doença de baixo risco cardíaco para a Herceptina. E nós estamos usando, obviamente o ACT não vai usar, mas nós estamos usando TH numa paciente de risco cardíaco alto. Que é a frase, tem um pouco de risco cardíaco, da TH. Mas conheço eu o risco do TH numa paciente que não é o risco do estudo clínico? E isso leva a dois estudos que eu vou apresentar hoje. Um é um estudo populacional da Itália, com 2.400 pacientes que foram tratadas com Herceptina e uma toxicidade cardíaca definida como ICC ou morte cardíaca, da ordem de 6 e na paciente acima de 70 anos, se eu não estou enganado, da ordem de 8 ou 9%. Isto é completamente diferente de 1,5% ou 1% de risco de ICC ou de morte cardíacas nos 4 grandes estudos de Herceptina adjuvante. O que ocorre é que no estudo populacional, as pacientes, há uma flexibilidade maior do médico em incluir pacientes de um risco maior. Então, a real toxicidade cardíaca da Herceptina, ela não é apenas, e isso está muito claro hoje, da ordem de 1%. Não tem aqui uma situação dizendo nós não vamos dar Herceptina, não é de longe este o questionamento. O questionamento é, esse risco a longo prazo é um risco maior. A mesma situação segue com a série do MD Anderson, publicada a retrospectiva de pacientes acima de 60 anos, mostrando um risco cardíaco da ordem de 8 ou 10%. Então, a toxicidade a longo prazo da quimioterapia adjuvante, seguramente, ela é relevante e deve ser colocado como critério. Como essa é uma aula curta, eu não abordei todas as toxicidades, eu escolhi algumas toxicidades